disposição de vir aqui a esta comissão num clima bem melhor do que da outra vez. Eu acho até que aquele advogado estava meio perturbando aquela reunião. Mas antes de entrar em outros ângulos, que eu acho que tecnicamente o deputado Celso Sabino já explorou bastante, só quero confirmar aqui com a nossa equipe do Renato Chaves o que vocês confirmam para nós de perícias que vocês tenham feito, tá? Ou que tem alguém de vocês aqui o que conhece. Primeiro, inquérito policial 0040 de 2003. Tem alguém aqui que acompanhou este? Indiciado Alunorte, Alumina do Norte do Brasil e outros. O fato, vazamento de tubulação com rejeito de bauxita na floresta de Rio Murucupi com peixes mortos. 4 do CAI de 2003. Tem alguém aqui que acompanhou esse inquérito? Deputado, esse foi presidido pelo DPC Marcos. 2003. Só para esclarecer, deputado, para a gente é muito importante, como a quantidade de laudos é muito grande, a gente não consegue ter uma correlação vamos fazer assim, direta com o eu vou número, ler, se tiver alguém aqui que acompanhou, então aqui não está presente ninguém que acompanhou, mas houve esse inquérito. Segundo, inquérito policial número 0040 de 2003. Fato, transbordo da bacia C para a praia de Tupanema, com peixes mortos. Indiciado, Alunorte, Alumina do Norte. Terceiro, inquérito policial número 0040/2003. Indiciado, Alunorte, Alumina do Norte do Brasil. Fato, vazamento de efluentes de lama vermelha no rio Murucupi. Alguém estava nesse inquérito de vocês? 2003 também. Quarto, ainda o terceiro? Não. Quarto, inquérito policial número 0040/2004. Indiciado, Imery Rio Capim Caulim, Imeres. O que mostra, senhor presidente, que o fato de Barcarena não é apenas a hidro. É muito mais amplo. Fato, lançamento de efluente no rio Dendê, Igarapé, Curupéré, 2004. Inquérito tombado, presidido pelo DPC Marcos. Quinto, inquérito policial 0040/2004. Indiciado em apuração. O fato, nuvem escura de fuligem lançada na atmosfera em Vila dos Cabanos. Inquérito presidido pela DPC Michele. Sexto, inquérito policial, indiciado, Imery Rio Capim Caulim S.A. Fato, vazamento de hidrocarboneto na área da empresa. DPC Pimentel. Inquérito policial 00040/2005. Indiciado em apuração, quer dizer, quando está em apuração, que ainda não foi concluído e não se chegou ainda ao responsável. Nos outros já se definiu o responsável, não é isso? Este aqui foi aberto pelo fato do vazamento de soda cáustica de um dos tanques da empresa Alunorte Alumina do norte do Brasil, na área portuária de Vila do Conde, com a morte de peixes. Deputado, é só uma questão de ordem. Pois não. Perito criminal Leonardo Paradela. O senhor está falando em inquéritos e o nosso trabalho, quando nós elaboramos o laudo criminal, ele vai para o
que solicitou a demanda, que pode ser Ministério Público ou delegacia. Por delegacia. A partir do momento que sai do Renato Chaves, nós não temos mais conhecimentos. Não, Então, eu o senhor tá estou falando de- perguntando se algum de vocês, Mas é isso que eu quero explicar. como perito, participou de algum Pois é. desse e enviou para... Não estou perguntando o que é que... Não, eu entendi. Só que o senhor está falando de situações que nós podemos ter participado, mas quando o senhor fala o número do inquérito, nós não Vocês temos... não se lembram, não é isso? Tá. Não lembramos. Não, mas só o caso de se lembrarem, tá bom? Tá tudo bem. O caso de se lembrarem. Não, eu realmente participei, deixa aí. Deputado, só para complementar. Mas ligue o seu microfone, por favor, doutor. Deputado, só apenas para complementar o que o Leonardo acabou de relatar, nós encaminhamos para cá, a pedido inclusive da CPI, uma relação de Não, eu todos sei, já os está. É que a comunidade que está nos acompanhando não sabe, doutor. certo. Eu Não, estou só querendo que a comunidade conheça Certo. o que entendi. está ocorrendo em Barcarena. Porque, Certo. às vezes, fica uma falsa questão sobre se tudo em Barcarena se referisse a transbordamento ou não transbordamento. Certo. E a coisa é muito maior que transbordamento ou não transbordamento. Certo. Eu estou lendo aqui um conjunto de fatos ocorridos De incidentes ocorridos lá. 24 incidentes e não são mais acusações, são inquéritos policiais presididos por um delegado de carreira Certo. que teve perícias feitas pelo instituto de alta credibilidade como é o Renato Chaves. E a comunidade precisa saber disso, porque ela não sabe. 2006, indiciado Imery Rio Capim Caulim. O fato, presença de Caulim nos poços de captação de água de residência no bairro industrial. Esse inquérito foi presidido pelo DPC Marcos. 9º, inquérito policial. Imery Rio Capim Caulim. Presidente, a gente precisa ir na Imery. Precisa ir na Imery. Tá certo. Fato, fissura na base da bacia de contenção de rejeito de Caulim atingindo cursos d'água. 10º, inquérito policial. Indiciado Petrobras Distribuidora. Diz Petrobras Distribuidora. O fato, vazamento de hidrocarboneto das instalações da empresa causando a morte de peixe. 11º, eu não vou ler que são 24. São 24. É impossível que com tanto fator externo ou de alguma coisa provocada, isso não ter no meio ambiente. Mas eu queria começar por uma pergunta para todos, que eu queria a atenção dos 3 órgãos aqui presentes, mas principalmente para a SGW Service e para o Instituto Evandro Chagas. No plano de amostragem, no item 4.2, página 23, do Preliminary Environmental Evolution. Por que foi em inglês isso, doutor, esse relatório de vocês? Só para complicar a vida da CPI. Versão 2, expedida em 14 de abril de 2018 pela SGW Service, consta que abre aspas, cadeias de custódia, as COC, você reconhece? Abre aspas, foram preenchidas para a custódia das amostras antes da entrada ao laboratório, fecha aspas. Entretanto, ao analisar os COC, verificou-se no campo, abre aspas, anotações, fecha aspas, a orientação para, abre aspas, não analisar PCBs e toxicidade para todos os COCs. Deu para entender a pergunta? Então eu pergunto à SGW, o que são os PCBs? Por que não analisar a toxicidade das amostras? E depois, ao Instituto Evandro Chagas, qual seria a relevância para o caso em tela de analisarmos a toxicidade das amostras de PCBs? Então, por favor, primeiro a SGW, depois o Instituto Evandro Chagas.
Pois não. Primeiro, realmente, o nosso relatório possui uma cadeia de custódia, onde o técnico em campo analisa os dados do ponto de coleta para ser preciso, para saber que aquela amostra é referente àquele ponto. Então, com a cadeia de custódia, nós garantimos a rastreabilidade da amostra, né? Temos certeza que a amostra daquele ponto é que está entrando no laboratório. O nosso objetivo era conhecer inicialmente a qualidade dos efluentes e das águas superficiais mais próximas da hidroalunorte. Nós especificamos os parâmetros de interesse relacionados à composição de efluentes e à composição que poderia estar ao meio, mas ligada à operação da empresa. Os PCBs são as chamadas bifenilina policloradas, ele é bem conhecido como ascarel. São óleos utilizados nos transformadores, cujo uso no Brasil foi proibido já no início dos anos 80. Então, nós só analisamos para esse composto quando composto químico de interesse é uma área onde tem muito transformador, onde tem muito óleo ascarel. Então, por esse motivo, ele está listado na resolução CONAMA, não era interessante analisar. Não seria o caso da hidro. Não seria o caso da hidro. Em relação à toxicidade ou ecotoxicidade, esse estudo só é feito por nós num momento muito mais avançado do conhecimento ambiental de uma área. Não numa primeira abordagem, no primeiro evento de amostragem, onde o objetivo é conhecer a qualidade. A análise de toxicidade é uma análise aí feita com organismos vivos, né? Ela tem uma variável muito grande. Então, ela é recomendada quando nós estamos numa fase chamada detalhada, assim, quando nós já coletamos dados representativos, significativos, que apontam para a necessidade dessa análise de toxicidade para um determinado elemento. Então, a senhora confirma que vocês dispensaram, então, pelo laboratório, a análise de toxicidade dos PCBs. Confirma? Sim, não foi feito. Muito bem. Evandro Chagas, tem alguma relevância ou não nessa etapa analisar esses itens? Deputado Bordalo, no primeiro momento, nós achamos que não havia nenhuma relevância, tá bom? Mas, especificamente para os PCBs, acreditamos que não. Ok, mas os estudos de ecotoxicidade, tá bom? Eles obrigatoriamente deveriam ter sido feitos. Tá bom? Obrigatoriamente, tá bom? Obrigatoriamente. Qual seria, então, pela própria empresa. A legislação fala que isso é algo que a própria empresa deveria estar fazendo. Tem que apresentar. Mas qual seria a influência no resultado do você não analisar a ecotoxicidade, então, nessa etapa? Teria alguma influência nos resultados que poderiam ser? Não, porque a gente está discutindo aqui dados hidrogeoquímicos, ok? Mas a ecotoxicidade você iria avaliar, tá bom? Porque às vezes se confunde muitas vezes que a ecotoxicidade é só dosar também nos animais aquáticos, no caso do peixe, camarão, níveis tóxicos. Não é, tá bom? Às vezes, só uma mudança daquele ambiente pode alterar toda a forma de reprodução, de presença desses animais, tá bom? A gente ouve muito em Barcarena, por exemplo, muitas vezes que a gente foi lá, não necessariamente nesse momento agora, que antigamente eles pegavam tais espécies de peixe. Hoje não existe mais essas espécies de peixe. Tá bom? Por quê? Porque o próprio animal percebe. Então seria relevante. Relevante, sim. Eu queria ouvir o doutor, como é o nome dele? Só para concluir, só concluindo rapidinho. Então, nesse caso, por exemplo, teve algo muito relevante, né, nessa questão toda, tá bom? Que foi relatado, por exemplo, no período desde que começou as fortes chuvas na região, tá bom? E aí por isso que tem que se fazer um estudo realmente de longo prazo, tá bom? E após o evento, tá bom, o camarão, tá bom, sumiu da região. Teria como é? Teria os pescadores que usam os batapis, né, isso, já não estariam mais capturando camarão. Isso foi algo que nós ouvimos mais de uma vez. Então, isso é um exemplo da importância do estudo de ecotoxicidade, porque você afeta toda uma cadeia econômica também, não é isso?
Então, seria essa a biológica, importância. né? Exatamente. Mas ele também inclui os estudos toxicológicos nesses animais, tá bom? Será que eu estou comendo um camarão ou um peixe que poderia estar contaminado? A cadeia alimentar. Exatamente isso, exatamente. Pode passar para o doutor. Doutor Marcos agora. Doutor Marcos, por favor, a sua opinião sobre a dispensa da análise desses itens nas amostras que a SGW Service encaminhou para o laboratório. Eu lamento, porque é uma informação fundamental do ambiente, e eu diria mais ainda, e esse ambiente interage mais do que nós imaginamos com essa dinâmica populacional, com a população, principalmente quem está lá, quem convive com esses locais, com esses ecossistemas. São aquelas pessoas que moram muito próximo e dependem da qualidade daquela água, e em função daquela qualidade daquela água, ela vai ter o alimento necessário para a sua sobrevivência. Inclusive, muitos desses moradores nos afirmavam que antes eles utilizavam a água para consumo. E, ao longo do tempo, eu acho que um dos melhores, dos elementos mais relevantes é o que a população realmente pode oferecer para nós de informação. A partir de um determinado momento, eles mesmos, a população mesmo, percebeu que aquela água estava, não para esse evento em especial, mas ao longo do tempo, a própria população foi começando a perceber que a água não apresentava mais as condições necessárias para que pudesse ser utilizada enquanto consumo. Então, a própria população começa a utilizar de forma alternativa em função da perda dessa qualidade da água. E com isso eu tenho também o desaparecimento de algumas espécies que eram amplamente utilizadas por essa população. E em função disso, pode ocorrer uma migração ou outra de determinadas espécies de peixes, uma sazonalidade, que é um momento que há uma baixa, principalmente na questão reprodutiva, mas, enfim, o que ocorre é que o conjunto dessa biota começa a sofrer e começa a procurar outros ambientes menos agressivos. Então, eles começam a se afastar dessa população, e essa população começa a depender mais de outros elementos, não mais desses recursos naturais. Evidentemente que, em função, só para concluir, em função então, o senhor considera que seria relevante esses itens serem analisados? É fundamental a qualidade dessa população. Eu não preciso estudar se tem problema renal, problema hepático. Eu preciso entender esse ambiente e essa relação, essa dinâmica que essa população tem com esse ambiente. Caso contrário, isso é fato. A vizinhança, quando não é boa, contamina o nosso local. Sr. Marcelo, o senhor levantou o braço, quer complementar? Eu também queria de alertar, viu, deputado, por exemplo assim, isso é o que está na legislação, tá bom? Mas ainda tem, dependendo do tipo de processo, do tipo de rejeito, tá bom? Cabe ao órgão ambiental fazer recomendações, inclusive de outros parâmetros. Como, por exemplo, a partir do momento que você tem lançamento de cinzas em cima da DRS1, por exemplo, tá bom? E nesse tratamento todo, tá bom? Tratamento simplificado. E eu lembro que, então, a SG estava fazendo uma auditoria ambiental. Pois é, só para te concluir. É possível, numa auditoria ambiental, dispensar esse ângulo de análise? Não, é bem complicado, tá bom? Então, vamos lá, só para você entender onde estou querendo chegar. Se você tem cinzas, por exemplo, elas estão sendo lançadas junto com resíduos, esses efluentes estão indo parar no Rio Pará, por exemplo, é recomendadíssimo que você faça, tá bom, um biomonitoramento, tá bom, envolvendo HPAs, que são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, tá bom? Que nem está na legislação, mas é um contaminante altamente cancerígeno, tá bom? Que pode estar afetando toda aquela região, já que você está lançando cinzas, e isso não foi recomendado até agora, só para você compreender. Então, o estudo de ecotoxicidade, tá bom,
é fundamental, é fundamental. Obrigado, E deixando professor. claro que esse estudo de ecotoxicidade é ele que permite, inclusive, extrapolar para os estudos humanos, quando você acha que tem uma via de exposição. Ok? Professora Simone, a sua abordagem sobre a questão dessa dispensa que Deputado, já vou foi aqui abordá-la. confirmado. Aqui algumas pessoas já me conhecem e sabem que eu não douro pílula, né? No que, doutora? Eu Ô, não professora? douro pílula. Não doura a pílula. Isso. Então, aqui fica claro para mim o problema existente dentro das SEMAS. Veja, um órgão de controle que deveria cobrar 430, pelo menos, os metais, que a empresa que pelo menos tratasse os metais, porque isso é o básico, ela só cobra pH e turbidez, controle de pH e turbidez. Então, está claro para mim que a empresa não faz tratamento de metal algum, porque parte de uma premissa que, porque os resultados, que, diga-se de passagem, é feito a coleta e também contratada pela própria empresa, uma excrescência chamada automonitoramento, porque até a custódia dessas amostras deveria ser feito por instituto independente, um instituto que fosse lá coletar essas amostras para garantir que aquelas amostras eram de fato de onde dizem que é, e depois a própria SEMAS acata um resultado não válido. Um resultado abaixo de LQ é um resultado não válido. Se eu perguntar qual é a média de chumbo no efluente da Hidro, eu vou dizer que eu não sei, porque eu não tenho nenhum resultado válido. Se todos os resultados dão abaixo de LQ, eu não tenho um único resultado válido. Esse resultado ele tem que ser analisado da seguinte forma: meu método não é adequado para poder fazer análise daquele contaminante, porque ele não é adequado, ele não tem capacidade de pegar aquela concentração mínima com a precisão e exatidão exigida pelos métodos analíticos. Então, ou troca-se a consultoria ou se troca o método, porque não se pode dar resultados abaixo de LQ. Esses são resultados não válidos e a SEMAS não deveria aceitar esse tipo de resultado. Muito obrigado, professor. Eu só queria complementar e fazer mais um comentário sobre a questão da toxicidade. Isso está na lei, a 430, ela é vilipendiada pela SEMAS, ou seja, não cobra metal, não cobra teste de toxicidade. Mas uma auditoria ambiental pode dispensar isso? Eu não gostaria, eu gostaria de falar o porquê que a SEMAS dispensa, porque a Hidro e outras empresas do polo, elas são dispensadas seguidamente de cumprir a lei. Isso é um absurdo. Isso, para mim, é um absurdo. O órgão ambiental que deveria fazer as empresas cumprirem a lei, dispensa as indústrias de cumprirem a lei. Isso, para mim, é uma contradição imensa. Obrigado, a questão professor. da toxicidade é importante, por quê? Porque você vai saber, em 3 níveis tróficos, pelo menos, qual é a quantidade daquele efluente que mata aquela espécie daquele nível trófico. Desculpa que eu já estou irritada com essa história. Não fique, professora. Leve um chá para a professora. Tá? Então, veja bem, a importância de um teste de toxicidade. Porque você coloca lá o plâncton, você coloca lá o camarão, você coloca lá o peixe. E começa a adicionar o efluente tratado naqueles tanques. Se chama teste de estresse. Você começa a colocar. Quando atingir a mortandade de 50% daquela população, você tem o LD50, e aí você tem o nível, a concentração máxima que aquele efluente pode estar dentro de um rio e, portanto, ele é danoso àquela espécie naquela concentração. A CETESB, São Paulo sabe disso, eles já cobram teste de Ames. O teste de Ames avança para genotoxicidade. Ou seja, que nível aquele efluente muda o DNA daquela espécie. Isso é que nós estamos ainda mais atrasados. Nós não estamos cobrando sequer metal
Nós deputado. continuamos aqui trocando por casa popular mesmo. Nós não licença estamos ambiental pra cobrando empresa. nem metal, Atividade nem metal mineradora e nem tóxico. metais. Então, isso aqui, gente, o Pará, que todos que estão me ouvindo, é o paraíso das indústrias. Quem quiser vir para cá poluir, pode vir, que a nossa SEMAS, ela não cobra nada. Ela não cobra. pH e turbidez, gente, é o mínimo, é uma coisa ridícula. pH e turbidez é o que Mesmo menos... que não cobra nada, né? É igual você... E antigamente, você ia no Rio Murucupi, quando tinha o vazamento, você media o pH no rio, dava 12. Agora você chega lá, dá 7. A menos que esse vazamento tenha vindo da estação de tratamento... Que nós visitamos, inclusive. Na estação de tratamento, o vazamento foi da estação de tratamento ou foi da bacia? Porque que eu saiba, lá na Não, foi da bacia não é bacia. feita a neutralização. Foi da bacia. Né? Então, lá o pH é 12. E não deveria estar 7 no rio. Então, aquilo que eu falei e denunciei aqui no meu depoimento, eu torno a dizer, estão jogando ácido no rio. Porque para dar 7, aquele rio Murucupi dar pH 7, é porque jogaram ácido para neutralizar. Hoje já não sabemos mais qual é o ácido. Se é cloreto, ácido clorídrico, se é ácido sulfúrico ou se é ácido nítrico. Parece que cada vez que a gente pega um ácido, eles trocam. E isso tem que ser denunciado para que as pessoas saibam o quantos anda o controle ambiental aqui no estado do Pará. Com certeza. Eu queria voltar lá para a SGW e pedir para a minha assessoria, por favor, levar ali para eles essa cadeia de custódia, que eu quero só confirmar se foi essa cadeia de custódia encaminhada por vocês para fazer esses exames, tá? Por favor. Senhor deputado, eu gostaria só de complementar aqui. Pode complementar, doutora, não tem problema. Primeiro que o processo de auditoria ambiental tem por objetivo coletar evidências. Então, nós coletamos evidências de tudo que está disponível no local. Seja evidências constantes na empresa, evidências de bancos de dados. É um processo de pesquisa, levantamento de informações e análise crítica. Não cabe à auditoria ambiental fazer um estudo aprofundado de, por exemplo, ecotoxicidade. Nós fazemos realmente no estado de São Paulo, fazemos dentro de vários projetos, porque já fizemos dentro de um... As regras ambientais exigem, aqui não, né? Não é por isso, é que dentro Quando a Hidro contratou vocês, ela pediu essa superficialidade, não pediu coisa mais profunda? O contrato foi somente para auditoria. Durante Doutora, o processo aliás, de auditoria... a senhora não apresentou o contrato. Apresentamos não, hoje, senhora. foi encaminhado hoje. Não, senhora. Vocês apresentaram 2 propostas que vocês fizeram à Hidro. Não é o contrato entre vocês e a Hidro. A senhora apresentou uma proposta no dia 5 de março e outra proposta no dia 21 de março. Aliás, eu sou deputado, mas eu não sou obrigado a entender inglês, doutora. Vocês nos mandaram 2 propostas de trabalho em inglês. E já nos deram agora, quando o seu Silvio prometeu. Seu Silvio, por favor, o senhor prometeu naquele dia que ia nos mandar o contrato. Nesta proposta, que não é o contrato, uma proposta comercial e técnica de vocês para a Hidro, a senhora confirma? Confirmo. Muito bem. Vocês apresentam como consultoria ambiental e não como auditoria ambiental. Há uma diferença grande entre consultoria ambiental e auditoria ambiental? Não, a auditoria ambiental consiste dos serviços de consultoria técnica especializada. Não há uma grande Depende da diferença. interpretação, né, doutora? Auditoria tem um peso e consultoria tem outro. É só pegar o dicionário. Vamos pegar o dicionário aqui. O que é uma auditoria? Vou auditar, eu vou, né? Quer dizer, ter um nível de exigência muito maior do que uma consultoria. Agora, depois eu volto para essa questão do contrato, doutora. A senhora confirma essas cadeias de custódia? Foi vocês que encaminharam essa cadeia de custódia? Sim, foi. Para a CEIMIC, que a senhora já falou que foi mesmo esse laboratório. Eu estou aqui, irmãos, com a 1803, 135. A senhora confirma? Confirmo. Que a senhora confirma essas anotações
anotações, observações. Rush. 3 dias para parâmetros inorgânicos, não analisar pubs e toxicidade para todas as COPs. A senhora confirma? Não analisar PCBs. A senhora confirma, então, também esse aqui é o 135, o 136, o 137 e o 138, todos com o mesmo teor? Sim. Pois não, eles estão aqui, inclusive, eu já confirmo. Senhor relator, por favor, quero encaminhar oficialmente essas cadeias de custódia. Eu acho que vale uma análise da importância de que esse estudo que foi apresentado pela empresa Hidro, com uma grande resposta às questões levantadas pelos outros institutos, dispensou uma análise razoavelmente importante pelo que já foi dito aqui. Agora, vamos voltar ao contrato, doutora? Gostaria de pedir, só para finalizar a questão da ecotoxicidade, onde foi citada aqui a legislação, especificamente a CONAMA 430, que no seu artigo 8, inciso 4, diz o seguinte: que as possíveis interações entre as substâncias e a presença de contaminantes não listados na resolução, passíveis de causar danos aos seres vivos, deverão ser investigados utilizando-se ensaios ecotoxicológicos, toxicológicos ou outros métodos cientificamente reconhecidos. Então, a própria legislação, a CONAMA 430, especifica que, principalmente para os parâmetros não listados nessa resolução. E então, aqui nós vocês foram temos a contratados para listagem. fazer uma consultoria sobre a resolução estrito sensu. Eu somente estou querendo esclarecer o que a legislação Não, diz a eu quero respeito saber o da que a Hidro, ecotoxicidade. por que a Hidro contratou vocês? Para quê? Quando Para o que foi que ela contratou vocês? Ela nos contratou para fazer uma auditoria ambiental com foco específico no evento de chuvas dos dias 16 e 17 de fevereiro, para revisão do sistema de água e tratamento de efluentes. Muito bem. Doutora, em quanto importou este contrato de trabalho? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo desde a vez passada e não se consegue chegar a um valor. A senhora, como diretora executiva, então, da SGW Service, conseguiria nos dizer qual é o valor deste contrato entre vocês e a Hidro? O valor do contrato é o mesmo que está reportado na proposta que está assinada. A proposta é o nosso contrato. A proposta assinada pelo cliente e pela SGW, ela é o contrato de Mas trabalho. qual dos dois? Porque, por exemplo, aqui tem Ambos proposta. são dois. Mas foram dois contratos, então? Sim, foram dois. Foi um primeiro e depois um De 89 mil, confirma? Sim. Então, ela pagou 89 mil para vocês. E um outro de 195 mil. Confirmo. Muito bem. Seu relator, eu acho que tem uma coisa meio estranha nessa história, porque uma coisa é duas propostas de trabalho para a Hidro, a outra é contrato de trabalho. Há uma confusão, diz desde a outra vez que isso aqui é um contrato de trabalho. Contrato de trabalho tem que estar assinado pelos dois entes, não é? Tem que estar registrado em algum canto. Então eu passo a vossas mãos duas propostas da empresa para a Hidro, mas não tem nada que prove que tem um contrato de trabalho. E é estranho porque o doutor Silvio nos disse na outra vez, vou pegar o seu nome para não errar. Doutora Andréia Barbinha Luane. Doutora Andréia, o doutor Sidney, na outra vez, disse para o deputado Celso Sabino que ele já tinha recebido mais de 400 mil reais. Está gravado aqui. Depois, ele disse para mim que a empresa já tinha recebido 189 mil. Dois valores completamente díspares. E dois valores que nem constam dessa sua proposta de trabalho, porque se somar as duas, não dá os 400 e poucos mil.
No dia da resposta, senhor deputado, o Sidney não estava de posse do documento. Então, ele citou um valor Se confundiu, de memória, então, com se outros confundiu, contratos. Mas muito mas o bem, valor mas eu do tenho um contrato é esse. documento aqui, doutora, que... mas convenhamos, né, doutor Cid? Confundir 400 para 80. Não, depois o senhor fala. Mas eu estou de mãos aqui, doutora, com um documento do CREA Pará, que registra um pagamento à sua empresa no valor de 287.200. A senhora confirma que recebeu esse valor da Hidro? Eu acredito que a somatória dos dois contratos deve dar esse valor, e se há algum acréscimo adicional, é porque muitas vezes há uma despesa a mais que foi necessária no projeto, um deslocamento a mais foi cobrado também. Escute só, doutora. Esse é um pagamento referente a uma consultoria que deve desenvolver um estudo 1025 sobre obras e serviços de meio ambiente, descrição, sistema de tratamento de exposição final percolado, estudo ambiental, obras e serviços, meio ambiente. Quer dizer, uma coisa, o que está estranho para nós é não saber este contrato. É importante ter esse contrato. Qual é o valor dele efetivo? Há uma grande dúvida quanto a isto e permanece, porque vocês não nos enviaram o contrato, a Hidro não nos envia o contrato, presidente, não nos envia o contrato, a SGW Service não consegue explicar o valor já recebido, e como a Hidro tem contratado consultorias extremamente... Sabe o que chama atenção, doutora Andréia? Eu considero que o trabalho de vocês nesse episódio, ele é de uma... ele é tão sensível e importante que ele deveria ter uma valorização maior, até pelos custos dele, né? Eu não sei quanto é que vocês pagaram por cada uma dessas amostras. Quantas amostras vocês recolheram, doutora? Quantas? Nesse contrato, 31. 31. E foram feitos 31 exames nesse laboratório. Quanto custou cada exame? Cada parâmetro tem o seu valor específico, não sei precisar o total. Mas não tem assim uma média por valor de... Eu só queria pontuar que nós entregamos o contrato, essas propostas assinadas, elas têm valor de contrato. Não tem assinatura nenhuma aqui, querida. Tem a assinatura do representante da SGW e do representante da Hidro que nos contratou. Por favor, aqui Ambas não tem. contêm assinatura. Não, senhora, não tem. Aqui nessas coisas que a senhora mandou não tem. Apesar de ter vindo em inglês, mas a nossa equipe também é rápida aqui. Matheus Oliveira. Quem é Matheus Oliveira? É da Hidro. Da Hidro. Então a Hidro admitiu a proposta e assinou. Então esse é o contrato mesmo. Muito bem. E esse pagamento aqui, tem que somar isso tudo, mas eu acho que só o que já entrou pelo CREA já é mais do que as duas propostas. Mas tudo bem, doutora. Segunda pergunta, presidente. O documento, atenção todos, a caracterização e gênese dos depósitos de bauxita da província bauxitífera de Paragominas, noroeste, da bacia do Grajaú, nordeste do Pará, oeste do Maranhão, fecha aspas. Elaborado por pesquisadores ligados ao Departamento de Geoquímica e Petrologia do Instituto de Geociências da UFPA, demonstra a presença de chumbo, cobre e bário na bauxita extraída da mina da mineração Paragominas, Sociedade Anônima, município de Paragominas,
que é transportada pelo mineroduto diretamente a Alunorte, em Barcarena. Então eu pergunto, a SGW, vocês achariam possível que os resíduos depositados na DRS-1 e DRS-2 possam estar impregnados de chumbo, cobre, bário, cádmio e outros, independente do tratamento que possam ter sofrido? Quem vai responder? Sim, os resíduos que estão ali imobilizados no depósito de resíduos, eles com certeza podem conter esses metais. Então eu pergunto de novo à senhora. A senhora acha que pode ser aceitável a hipótese de que o beneficiamento da bauxita que é feito e que o chumbo, cobre e o bário que estejam sendo acumulados na DRS-1 e DRS-2 e ou sendo lançados continuamente junto com os efluentes líquidos no Rio Pará ou no Murucupi ou no Curuperé, porque tem uma coisa que ninguém falou no Curuperé. Aliás, da outra vez a gente acabou se confundindo com o senhor das duas bacias, né? Do Curuperé, que o senhor não lembrava do Curuperé, mas o Curuperé é justamente o rio que recebe os efluentes tratados. Eu vi com esses olhos que Deus me deu, saindo dessa tal bacia de tratamento da hidro, uma cor meio branca da água, né? Portanto, quando ela é tratada, ela nunca sai vermelha, ela sai branca, ela não sai vermelha. Concordam? Sim, o efluente é clarificado, é Justamente, removido o material quando ela sedimentar. recebe o tratamento, né? E logo a Alunorte, do outro lado, se encontra com as águas da hidro no Curuperé, uma coisa que fedia, não era, Coronel Nil? Mas ninguém suportava. Senhora Simone, se a senhora tivesse como estivemos, ninguém suportava o fedor. Isso, que venha ao Brás e se encontrava com a da hidro indo para o Rio Pará pelo Curuperé. Muito bem. Então vocês achariam no mínimo aceitável dizer que poderia existir um nexo de causalidade entre a hidro e as contaminações observadas nas pessoas, que já está... aliás, professora Socorro, professora Simone, eu sempre confundo a Simone com Socorro. Minha equipe acaba de confirmar que 2 daquelas pessoas, pelo menos uma já está confirmado câncer no rim, e um caso de câncer de pele de um funcionário que trabalha dentro da hidro. Vocês achariam que, levando em conta essa origem, né, tudo isso, poderia haver algum nexo de causalidade com a hidro dessas doenças? Seria possível? Não estou dizendo que vocês têm que dizer que é ou não, mas por essas origens da matéria-prima, de tudo, não é só sobre a hidro, mas qualquer outra empresa que está instalada na área? Pode responder, doutora. Sendo uma consultoria ambiental, nós não temos competência para falar sobre os danos aí à saúde humana. Foge da minha área de especialidade. Obrigado. Alguém quer responder de outros órgãos? Se identifique e, por favor, seu comentário. Alô. Não tenha dúvida que o bário ele pode trazer
assim como outros elementos, pode trazer prejuízo à saúde humana. O fato é que existem pessoas que vêm entrando em contato com esses metais e com esses elementos que são, ao longo do tempo, drenados para os igarapés e o próprio Rio Pará. E eu não é fato enfatizar esse evento, mas o que nos parece é que, ao longo do tempo, desde a implantação, vem apresentando. Não tenha dúvida que o prejuízo, principalmente do ponto de vista hematológico, ou seja, do ponto de vista do sangue, do ponto de vista do fígado, que é um órgão sentinela. A toxicidade, o órgão de purificação, de toxicidade, não estou falando de eliminação como o rim, mas de purificação dessa toxicidade usual, é o fígado. No entanto, quando você tem um incremento vindo através de algumas rotas e chegando até o organismo humano, esse fígado é um órgão sentinela. Então, são dois órgãos que nós devemos investigar sempre, em qualquer intoxicação por metal, fígado e rim. Em especial o bário, você tem comprometimentos hematológicos, comprometimentos ósseos, inclusive, e são diversos os tipos de comprometimento na saúde do indivíduo. E não se pode estar avaliando exclusivamente. Tem pessoas que vão evoluir com insuficiência renal. Outras não evoluem com insuficiência renal, faz uma insuficiência hepática. Essa insuficiência hepática ela pode ser temporária e posteriormente cronificar. Em alguns casos pode chegar até um quadro neoplásico. Essa interação, ela depende de condições individuais também. Mas o mais importante, nós chamamos isso, gente, de gatilho. Gatilho. Nem todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão. Não estou fazendo apologia, mas nem todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão. No entanto, há uma interação individual e que vai favorecer isso. O gatilho. Então, se eu tenho exposição a determinados metais, o meu organismo, como um ambiente, purifica, tenta purificar, mas ele tem um limite. E com isso, algumas pessoas evoluem, e isso não é receita de bolo, é individualizado. Trabalho há mais de 16 anos com mercúrio na Amazônia, afirmo, tenho paciente no meu ambulatório vindo de Paramaribo, vindo se consultar no nosso consultório, recentemente agora, paciente de livro. Então, o que é que a gente afirma? Que cada pessoa evolui de certa forma diferenciada. É o que ocorre para o mercúrio e o que normalmente está ocorrendo nesses locais. O fato, para concluir, o fato é que existe um caldo que é um caldo altamente tóxico e que está interferindo na saúde dessa população. Precisamos entender melhor isso. Doutor André, eu vou fazer as últimas perguntas para a empresa, que pode ser respondido, que eu quero que seja respondido. Eu vou passar. Que são afirmativas lançadas pela empresa a partir do relatório de vocês. Este documento foi publicado na imprensa nacional, local. Uma vez eu cheguei em casa, estava passando na Globo News a fala da Hidro, com base no estudo da SGW Service, para você ver a importância que adquiriu o estudo de vocês. Eu quero saber se vocês confirmam o que a Hidro afirma. Se você for pegar o seu relatório, que é de vocês, portanto,
ele não é da Hidro. A Hidro os contratou, não é verdade? Para um serviço. Mas é preciso saber se a Hidro está autorizada a afirmar o que está afirmando aqui, ou se o que está sendo afirmado aqui é afirmado pela Hidro ou por vocês. A senhora concorda? Então eu vou ler a carta da Hidro. Eu vou perguntar se a senhora confirma ou não. Belém, 2 de abril de 2018. Ao excelentíssimo senhor Coronel Nil Duarte, deputado estadual, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Belém, Pará, distinguidos senhores. Justificativas e tudo, é bem. O primeiro, e eu quero que o Instituto Evandro Chagas escute também, tá? O Instituto Evandro Chagas não é acreditado pelo Inmetro para nenhum dos parâmetros analisados, para nenhum dos parâmetros analisados. O que fica evidenciado nas deficiências do relatório descritas abaixo. Eu suponho que é este relatório. A acreditação é um procedimento formal adotado pelo Inmetro com o objetivo de declarar que determinada entidade é reconhecida como organismo de avaliação de conformidade, circunstância que depende do atendimento a rigorosos critérios. Foi vocês que disseram isto? Dentro do nosso trabalho de auditoria, nós identificamos que o Instituto Evandro Chagas não possui acreditação do Inmetro para análise dos parâmetros relacionados no relatório. Foi isso que nós dissemos. O Evandro Chagas responde como a isto? Porque me parece que quando é colocado isso é um pouco para dizer que vocês não têm menor competência para fazer o que vocês fizeram. Vocês não estão autorizados a fazer o que vocês fizeram. O Evandro Chagas tem autoridade ou não tem? Tem competência ou não tem para fazer? Primeiro, nós somos uma instituição pública, tá bom? Temos fé pública, tá bom? Então, ninguém está ali brincando e ninguém foi ali fazer análise inválida. Então, nós fomos ali fazer análises corretas e fizemos. Se alguém que quiser provar que essas análises estão incorretas, que venha debater tecnicamente. E a acreditação? A acreditação, tá bom? Ela é uma certificação, tá bom? Que envolve uma série de questões documentais, tá bom? O Instituto Evandro Chagas já é acreditado para 4 parâmetros desde o ano passado, até porque no serviço público, se vocês não sabem, tá bom? Para chegar a uma acreditação é caríssimo, tá bom? E no serviço público não é fácil você ter disponibilidade de recursos para fazer tudo. Então, no ano passado, nós chegamos a 4 parâmetros, não é isso? E nossos resultados, tá bom? Eu estava até vendo esse relatório aqui que chamamos de relatório de formulário de coleta, não é isso? Nosso formulário de coleta é muito mais rigoroso que esse daqui. Vocês podiam enviar para a gente? Ele diz o horário da coleta, ele diz a condição da coleta, onde foi armazenado, como foi armazenado. Então, a questão de uma análise com qualidade, a gestão de qualidade já está implementada em todo o nosso laboratório de toxicologia. Então, tá, professor, hoje eu vou pedir que o senhor nos envie o mesmo material correspondente de vocês que a gente tem da SGWC. Vamos para a segunda afirmativa. Sim, só para concluir rapidinho, deputado. Então, o que acontece? Como eu já citei aqui, todas as nossas análises passaram por controle de qualidade rigoroso, tá bom? Isso nós temos como provar. A questão do Inmetro, inclusive este ano, nós estamos pedindo ampliação de escopo, porque já aprovamos mais 4, e nessa ampliação de escopos está a análise de metais, tá bom? De quase, acho que 20 metais, sei lá, 15 a 20 metais, será uma análise muito elementar. Então, nós já estamos na fase final de entrega de documentação, tá bom? Mas não significa em nenhum momento que nós não façamos,
tá bom? Quando fala entrega de documentação, é uma série de informes, né, burocráticos, né, que são exigidos dentro da gestão do INMET. Agora, não estou dizendo que uma análise que é certificada pelo INMET também não seja boa. Não estamos dizendo que não seria isso, tá bom? Agora, nossas análises, lamentavelmente, tá bom? É uma crítica sem conhecimento, tá bom, de um relatório de análise. Então, que a gente faz relatório de análise, a gente faz... porque também no segundo elemento, eles diz o seguinte, que a nota técnica e o relatório técnico do Instituto Evandro Chagas comparam indiscriminadamente os resultados de análises aos padrões de qualidade de água da resolução CONAMA 357/2005. Isso é uma boa pergunta, deputado. As águas dos igarapés devem ser classificadas como água classe 2, artigo 15, como estabelecido na referida resolução CONAMA número 357/2005. Entretanto, as amostras relativas a efluentes líquidos gerados pela refinaria deverão ser enquadradas segundo estabelecido pela resolução CONAMA número 430, de 13 de maio de 2011, que dispõe sobre as condições de padrão de lançamento de efluente. Estão dizendo que vocês estão usando uma resolução que não era para ser usada, era outra. É isso mais ou menos que eu entendi aqui. É assim. Ou seja, vocês fizeram uma barbeiragem técnica. Parece, né? Como é que você responde a isso? Mas assim, ok, só para te esclarecer, a CONAMA 430... Foi vocês que disseram isso, doutor? Ou foi a Hidro? Essa carta não foi encaminhada pela SGW. Não, sim, senhora, eu já disse que foi a Hidro, mas ela está se valendo do estudo de vocês, praticamente. Olha o que a Hidro fez nessa carta. Ela está afirmando coisa como se ela tivesse tirado do seu trabalho e dizendo que vocês estão dizendo isso. Então, estou perguntando a vocês se foi vocês que disseram isso, porque se não foi vocês, é a Hidro que está interpretando o que vocês estão dizendo. Tá certo? A senhora escutou o que eu li, né? Escutei. Foi vocês que disseram? Não. Nós fizemos realmente uma crítica técnica a um relatório, com todo o respeito a todo o histórico do Instituto Evandro Chagas, sua tradição na área da saúde pública. O que nós tivemos foi um relatório disponibilizado pelo Instituto, no qual nós avaliamos tecnicamente e apontamos uma série de ausências. Então, a ausência do laudo analítico, a ausência da cadeia de custódia, a ausência do plano de amostragem, do controle de qualidade. Então, a análise foi especificamente sobre o relatório. Porque no relatório não vai essa cadeia de custódia aí. A ausência de todos esses documentos e controles. Tá certo. Mas vocês não dizem que houve essa barbeiragem técnica aqui. Não. Tá certo. E vocês fizeram a barbeiragem? Então, até pela questão da própria omissão da empresa, tá bom? Então, o que acontece? Os efluentes, tá bom, lançados, a partir do momento que eles estão no ambiente, tá bom, tá certo, e não foram tratados, tá ok? Fica até difícil você enquadrar com a legislação. Até onde eu entendo, legalmente você enquadra pela margem rigorosa, tá bom? Como você está no ambiente, você enquadrou na 357, ok? Então você tem lá um canal clandestino, que depois quiseram dizer que era uma fissura, depois que mudaram todo um cenário, tá bom? Um tubo jorrando, tá certo? Já está chegando no ambiente, tá certo? E você não sabe nem dizer o que é que chega ali naquele ambiente, eu vou para 357. Isso não é uma barbeiragem técnica, é uma lógica técnica. Muito bem. Mas eles dizem também, professor Marcelo, que o Instituto Evandro Chagas não apresentou para nenhum o metal pesado, incluindo chumbo, nenhuma constatação de amostra acima dos padrões recomendados pelo CONAMA, tanto para efluente quanto para as águas dos igarapés em questão. Então, vocês não apresentaram nenhum número. O número que você deu aqui... Inclusive, viu, nós já temos aqui, eu vou passar para o pendrive, tá bom? Recuperei, inclusive, tá bom? Nós temos um relatório de 2009, 2010, que são parâmetros que podem servir de background, tá bom? Mas assim, eu posso colocar na tela, mas para você ter uma ideia, por exemplo, no Rio Pará, em 2 anos de análise, o máximo que chegou de nível de alumínio foi 400 ppb. O máximo, no topo de chuva, tudo bem? Em 2 anos de análise.
No Rio Murucupi, já está recuperado aqui, eu vi esses dados, eu posso disponibilizar para vocês. É Eu já importante mandar para a CPI, principalmente para o trabalho da relatoria. Exatamente. Aí vamos Mas aqui. dê os dados para nós aí, por favor. Pois é, no Rio Murucupi, esse que eu estou passando aqui, outro dado. Eu ainda só um minuto, por favor, deputado, porque é muita informação, um relatório de mais de 2.000 páginas. E diz também que o Instituto Evandro Chagas não apresenta os dados históricos da ocorrência natural de metais no solo e água da região em questão. Pois é. No Rio Murucupi, tá bom, em 2 anos de análise, de janeiro de 2009, tá bom, agosto de 2010, tá certo? O nível chega em determinado momento, deixando claro que essas análises, tá bom, elas têm uma questão técnica agora aqui. Chegaram em julho, os níveis chegaram a 800, um pouco mais de 800 ppbs. Ah, mas aí bate com o resultado deles, né? Isso, tá bom, legal. Mas só que em abril de 2009 teve o rompimento, teve transbordamento. Então, os níveis do rio continuavam ainda o quê? Se recuperando. Então, você pega aqui janeiro, abril de 2009, tá bom? Janeiro, abril, antes do incidente de abril de 2009, o nível de alumínio no Rio Murucupi não passava de 200 ppbs, ok? Em julho, ele chega a 800 devido ao transbordamento que ocorreu em abril, né? Houveram várias alterações. No momento do transbordamento, esse nível chega a muito mais, eu posso depois recuperar esse valor aqui. E quando chega em abril de 2010, o nível não passa de novo de 100 ppbs. Então, background... O estudo vai mostrando uma certa coincidência ou correspondência dos acidentes com o aumento dos níveis e tal. E a professora Simone já disse aqui que em todos os estudos, sempre esse fator externo, onde ele está presente de alguma forma, provoca algum nível de alteração desses padrões naturais. Eu não vou continuar, acho que o deputado Sabino, eu quero parabenizá-lo, relator, pela excelente condução da maioria do nosso trabalho. Eu só quero dar um dado para vocês, que eu perguntei para o seu Baranov aqui, presidente, e o seu Baranov não sabia de nada. Impressionante. Eu perguntei quanto era o custo, aliás, vocês levantaram isso, o custo da produção da tonelada de alumínio. Não perguntaram, não. Tá certo. Porque a Hidro, no seu site, sítio da empresa, ela diz que ela lançou um programa chamado dólar 300, professora Simone. Você ouviu falar do dólar 300? O dólar 300 é um programa que visava situar o custo da produção da tonelada de alumínio em $300. Isso é uma meta da empresa. Coincidentemente, as ocorrências de acidente vão se multiplicando ao longo da perseguição da meta dos $300, do dólar 300. Nós estamos discutindo aqui acidentes que podem ser acidentes, como ocorre qualquer acidente, ou podem ser acidentes provocados por algum tipo de falha técnica, de dispensa de investimentos. O fato que essa semana foi publicado o ranking dos executivos mais bem pagos do Brasil. Alguém viu isto? E as mineradoras têm executivos entre os mais bem pagos. Coincidentemente, o nosso presidente da Hidro Alunorte é um dos mais bem pagos, executivo do Pará. Vocês sabem quanto o doutor Silvio Porto, que é ex-diretor da Hidro Alunorte, faturou ano passado? Ele é campeão de faturamento anual de 2017, aqui no Pará.
1,7 milhão de reais, que são os chamados bônus de executivos. É, inclusive, muito importante perguntar para o presidente mundial da Hidro como que um executivo do Brasil, da Hidro, ganhou mais do que o presidente anual, presidente mundial da Hidro. Olhem só o que eu estou falando aqui, o bônus que é devido a executivo. Vocês sabem que toda empresa distribui bônus ao final do ano, né? Isso depende muito da rentabilidade ali apresentada e tudo. O doutor Silvio Porto, que era o presidente da Hidro durante os eventos de 17 e 18, se eu não estou enganado, o senhor confirma para mim, relator, se era o doutor Silvio Porto, que era o presidente da Hidro? Já era o Carlos? Já tinha havido a substituição, né? Mas ela enviou aquela que o senhor pediu, já veio para nós, já? O fato é que o senhor Silvio Porto, que é ex-diretor, foi campeão de faturamento na Hidro. Então vejam bem. O doutor Silvio Porto era o presidente da Hidro Alunorte até os eventos de 17 e 18 de fevereiro. E é justamente o que estava pilotando o dólar 300. E ele é o executivo mais bem pago da Hidro no mundo. Olha o que eu estou falando aqui, doutor Silvio. No mundo. Ele ganhou mais bônus do que o presidente mundial da Hidro. Eu acho importante essa comissão avaliar com bastante cuidado o que está ocorrendo de fato nesta Hidro no estado do Pará. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra, agradeço a compreensão de todos e desculpem por alguma descortesia que eu possa ter cometido. Muito obrigado. Para a assessoria preparar aquele vídeo do canal que estava